E aí eu conversei com ele e perguntei, falei, Gevaer, é possível a pessoa que tá vendo uma nave, tá vendo sozinha? Ou seja, eu estava vendo e outras pessoas não verem a nave? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre extraterrestres. Se você gosta desse assunto, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, deixe um like para muito mais pessoas que gostarem desse assunto também assistam esse vídeo. As pessoas que me seguem aqui sabem que eu fui no congresso de ufologia que aconteceu aqui em São Paulo, agora no mês de setembro. Foram 3 dias, né, com várias palestras, né, vários palestrantes super bacanas. Um deles foi o Wagner Borges, que ele falou de EQM versus extraterrestre, né, a vida extraterrestre. Tiveram vários ufólogos que estudam a fundo o assunto há muito tempo. É um assunto muito legal para estudar, tem muita história, tem muita coisa para pesquisar, mas que é bem intrigante, né? Eu, desde criança, eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, eu tenho um pé atrás com extraterrestres, eu tinha muito medo, enfim. E depois, quando eu fui crescendo, esse medo foi indo embora. E há uns 4 anos atrás, eu tive um avistamento de uma nave, né, extraterrestre, que foi aqui em São Paulo, levando a minha filha na escola, 8 horas da manhã. Tava um céu super bonito e eu vi essa nave preta, triangular, fosca, em cima do meu carro e ficou um tempão parada no ar. E eu perguntava para minha filha se ela estava vendo alguma coisa, ela também não estava vendo nada, ou seja, só eu vi. E no congresso eu tive a oportunidade de conversar com o Gevaer, uma pessoa incrível, super bacana. E aí eu conversei com ele e perguntei, falei, Gevaer, é possível a pessoa que tá vendo uma nave, tá vendo sozinha? Ou seja, eu estava vendo e outras pessoas não verem a nave? Ele falou, super possível. Porque ele, dependendo da sua energia, da sua vibração, você consegue ver. As pessoas que estão em outra vibração, em outra sintonia, não conseguem. Ele falou que é super normal, muita gente, já aconteceu isso com muita gente. E eu falei, então tá. Então eu vi, minha filha não viu, ninguém mais viu. Senão ia começar a ter um desespero na rua, né, gente? Eu tava parada no semáforo e ninguém mais viu. E aí foi juntando algumas peças na minha vida, né? E eu falei, bom, então eu quero começar a estudar sobre isso também. Mas o que eu quero trazer aqui é a história de um dos palestrantes que estava lá no congresso, que é o Travis Walton, acho que é assim que fala. E ele é uma pessoa, não sei se vocês já viram o filme O Fogo no Céu, eu não vou dar spoiler aqui, vou falar só algumas coisas interessantes que ele falou pra gente lá, né, na palestra dele. Mas é uma pessoa que foi abduzida, acho que em 1974, se eu não me engano, que ficou mais tempo abduzida. Ele ficou 5 dias abduzidos na nave desses extraterrestres. E ele contando a história, gente, foi muito, muito bacana. Então ele contando que ele era lenhador, trabalhava, né, no meio da floresta com os amigos. E aí aconteceu de aparecer uma espaçonave. Ele ficou assustado. Só que ele tava vendo que tava saindo uma luz dessa nave. E aí ele foi atrás dessa luz e de repente ele foi arrebatado, né, pro lado e ele se machucou e a nave sumiu. Só que ninguém viu, ele e os amigos. Só que quando ele se machucou, ninguém viu. Os amigos ficaram com medo, pegaram o carro e foram embora e deixaram ele lá. E aí ele falou o seguinte, que depois a nave voltou, pegou ele, né, dessa luz, ele subiu por essa luz da nave e ele falou que acordou com um estranho, não sabia onde ele estava, ele só lembra que tinham algumas pessoas que não eram humanos, né, que eram os humanoides. Então ele acordou numa sala toda prata, com seres não humanos do lado dele. O jeito que ele fala é como se fosse um Grey. E a raça, né? E ficou super assustado.
e viu que eles estavam pegando no corpo dele e ele começou a bater em todo mundo naquela nave, falou: "Não, não, sai daqui", ficou desesperado. E aí, extraterrestres foram atrás dele, eu acho que ele tomou uma injeção, manipularam, né, o corpo dele. E ele falou que estava sentindo dor muito forte. E aí começaram a tratar dele e ele desesperado, porque não sabia o que estava acontecendo. E aí ele conseguiu sair daquela parte da nave e ir para uma outra parte. E essa outra parte chegaram seres meio que humanoides, loiros, altos, né, de olhos claros, com roupas bonitas, diferentes. Só que ele viu que era humanoide. Ele começou a falar, né, e ninguém entendia, ele não entendia os caras não entendiam ele, e ele começou a ficar com medo, e os caras levaram ele para uma outra sala. E ele ficou lá nessa outra sala. Para ele foram dias, né? Ele não sabe quantos dias que estava acontecendo tudo aquilo. E aí, depois de tudo isso, resolveram deixá-lo de novo no mesmo lugar naquela floresta. E os policiais encontraram ele. Os amigos dele, que tinham fugido, já estavam todos desesperados, porque todo mundo achava que os amigos tinham matado ele. Porque ninguém acredita, né, gente? Estavam desesperados, de medo de ter que ir pra cadeira elétrica, né? Porque mataram um amigo e como que ia provar que uma espaçonave chegou, né, arrebatou ele, eles acharam que ele tinha morrido naquele momento, saíram correndo de medo, voltaram pra floresta, não viram ninguém. Aí os policiais começaram a procurar, também não achou ninguém. E 5 dias depois, o cara aparece no mesmo lugar, lá na floresta, né? E super bem. Tava perfeito. Não tinha dor, não tinha nada. Então, o que eu tiro dessa história? Eu acho, e ele também acha, que quando apareceu aquela luz na nave, ele sem querer esbarrou e foi jogado lá pro lado e se machucou. Foram lá, pegaram ele, né, curaram ele e aí depois devolveram no mesmo lugar. Olha que interessante uma história dessa. E outra coisa super interessante é que ele disse que ele nunca mais ficou doente desde aquela época que ele foi abduzido. Ou seja, eu aqui pensando com os meus botões, eu acho que realmente aconteceu algo que não era para ter acontecido, ficaram com pena, viram que ele ia morrer, pegaram, né, levaram ele para a nave, curaram ele, e ele lá desesperado, querendo bater em todos os extraterrestres, né, e os caras querendo ajudar, só que é a mesma coisa a gente ir para os Estados Unidos e falar inglês, né, gente, a gente não consegue se comunicar. E depois devolveram ele para o mesmo lugar, olha que interessante. E os amigos dele desesperados, né, achando que realmente ele tinha sido abduzido, porque ninguém achou o corpo dele. E com medo de ir pra cadeira elétrica. Naquela época eles iam, né? Porque assassinato. E eu achei muito legal essa história, né? Porque a gente fala, porque o extraterrestre veio aqui na Terra pra acabar com os humanos, pra ficar com a Terra pra eles. E não é nada disso, gente. Eles também têm lá o lugar deles. Pode ser sim que exista uma guerra aí por detrás dos bastidores, mas eu acho que é uma guerra muito mais espiritual, é uma guerra muito mais poder sobre as pessoas, de manipulação, isso eu acredito, tá? E não de querer pegar a terra para eles e ter uma população nova, não. Mesmo porque eu li e vi algumas palestras dizendo que nós somos a mistura de várias raças. E eu acredito nisso. Óbvio que tem muita balela, tem muita coisa mal contada, óbvio, gente. Mas é muito interessante. E eu achei bem legal trazer para vocês essa história, porque veio da boca dele. Então, uma coisa é a gente ver o filme, outra coisa é você confirmar algumas coisas lá com a própria pessoa que foi abduzida. Espero que gostem desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like. E se vocês realmente acreditam nisso, sabem de alguém que já foi abduzido, deixa aqui nos comentários, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!